Alô, alunos! Aqui é a professora Érica, de Ciências. E essa aula é sobre estrutura da matéria, parte 1. A aula tem duas partes, por conta do excesso do conteúdo. Então, vamos começar. A primeira parte da aula, vamos falar sobre transformações físicas e químicas. As transformações que ocorrem nos materiais são classificadas em químicas ou físicas. Um copo que parte, uma floresta que queima, um gelo das calotas polares. Tudo isso são exemplos de transformações que ocorrem no dia a dia, ou seja, as coisas possuem formas, mas de acordo com a natureza, elas também se modificam. Então, as transformações podem ser físicas e químicas. As transformações físicas, nesse tipo de transformação, não há formação de novas substâncias, ou seja, a composição molecular permanece intacta. Então, a água ela é H2O, ou seja, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Essa composição molecular permanece a mesma, mesmo ela estando no estado líquido ou no estado gasoso. Quando um vidro quebra, ele perdeu a forma. Ele deixou de ser uma janela, por exemplo, e passou a ser caco de vidro, mas a forma molecular dele permanece intacta. Então, é uma transformação física. As transformações químicas já é diferente. É quando ocorre a modificação molecular daquele material. Ele deixa de ser de um jeito e passa a ser outro, ou ele simplesmente forma um novo componente diferente. Então, as transformações químicas ocorrem sempre que há a formação de novos materiais, ou seja, a partir dos materiais iniciais, transformam-se outros materiais diferentes. Ocorre uma transformação química quando se forma um sólido de cor diferente, então o sólido ele era azul e passa a ser branco, ele perdeu aquela coloração. A mudança da cor de uma solução, a formação de um gás, por exemplo, na decomposição da matéria orgânica, a biomassa bacteriana, ela vai dissolver aquele material a ponto molecular e a ponto de transformá-lo em uma outra substância que provoca cheiro, tá? Há a variação da temperatura dos sistemas e se origina um cheiro característico, ou seja, a modificação daquele material a nível molecular. A transformação química, nela a gente tem alguns exemplos aqui. Então, a respiração celular do mamífero é um exemplo. De que forma? O mamífero ele respira o ar atmosférico, que possui muitos gases. Dentro do corpo do mamífero vai ocorrer uma combustão metabólica e então esses gases da atmosfera vão ser separados. Um deles é o gás oxigênio, que vai para dentro da hemácia. Lá dentro ela vai se misturar numa organela que se chama mitocôndria para fazer a respiração celular, ou seja, através do sangue, essa mitocôndria ela vai então produzir adenosina trifosfato, que vai ajudar os órgãos a respirar, ou seja, a se movimentar. Nisso, então, ele exala o gás carbônico, que é tóxico. Então, houve uma modificação da estrutura do ar atmosférico que ele respirou. Aproveitou-se, então, o gás oxigênio para dentro das células e o dióxido de carbono saiu para o ar atmosférico. Da mesma forma, na fotossíntese, o gás carbônico é bom para a planta. Ele entra na célula juntamente com a luz do sol. Isso vai fazer uma transformação metabólica dentro da folha da planta e aí, então ela vai passar a produzir glicose, que é um açúcar, que é o alimento dela, e vai produzir oxigênio, que vai jogar para o ar atmosférico e que vai voltar para a respiração do mamífero. Então, também é o quê? É uma modificação química dos gases. Outra modificação química, queima de combustível. Toda vez que eu queimo um combustível, ele precisa de oxigênio. Esse oxigênio, então, é utilizado na combustão e a transformação disso vai ser
água no estado de vapor, dióxido de carbono e monóxido de carbono, que são gases tóxicos. Outra modificação da matéria é o aço inox. O aço inox ele não existe na natureza em sua forma. Ele é feito, ele é produzido pelo ser humano a partir da combustão do ferro com cromo, além de outros elementos como níquel e molibdênio. Essa mistura deles vai fazer com que esses elementos deixem de existir nessa mistura e vai passar a ser outro elemento chamado aço inox, que aí então se transforma em matéria-prima na confecção de panelas, portão, janelas, tudo aquilo que é necessário para o uso do aço inox. A próxima aula vai ser do que são feitas as coisas, os corpos e a matéria. Então, aqui termina a nossa primeira parte e eu vou começar a próxima parte a partir deste slide.